Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 177. Temos um dia bem quente, o sol já começou a aquecer a terra e nós já estamos aqui também aproveitando, a graça e a misericórdia de Deus que já se renovou nesse dia em nossas vidas, fortalecendo o nosso coração, nosso espírito nele. Nós estamos numa nova série de devocionais chamado A Vereda dos Justos. São lições tiradas então do livro de Provérbios. Desafiei os nossos ouvintes, a estarem lendo o livro de Provérbios. Nós vamos estudar então em 31 dias, um capítulo do livro de Provérbios em um dia. Não vamos conseguir, colocar todos os assuntos que cada capítulo tem, mas aquilo que for importante, interessante, possa ser uma chave para acionar algo importante na nossa vida espiritual e emocional, nós vamos estar falando. Então, hoje nós vamos começar o capítulo 2, onde falamos do capítulo 1, hoje nós vamos dar início, então, ao capítulo 2 de Provérbios. No capítulo 1, nós vimos o convite à exortação, da sabedoria. A sabedoria fazendo um convite para nós, para entrar, para nós ouvirmos a sua voz e abrirmos a nossa vida para que ela entre. Aprendemos que a sabedoria é uma pessoa e a sabedoria é Jesus. Nós temos aqui hoje, nós vamos falar então sobre a exortação da sabedoria, que nós falamos ontem, mas hoje nós vamos então falar sobre a excelência da sabedoria. Já entendemos que a sabedoria então é uma pessoa e essa pessoa é Jesus. Como eu sei disso? Porque a palavra de Deus diz isso. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 24 a 30, nos diz assim: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O versículo 30 declara assim: e porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, e isto é, justiça, santidade e também redenção. E é este que se tornou, então, a sabedoria de Deus para nós, que nos promete a verdadeira segurança, porque há uma estreita conexão entre a sabedoria, que é Jesus, e Deus. Então, Provérbios, capítulo 2, versículo 6, nos diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então, os primeiros 4 versículos deste capítulo constituem, então, uma condição. Nós vamos pegar, então, nossa Bíblia e nós vamos ler os primeiros versículos, então, do capítulo 2, que diz assim. Então, os primeiros 4 capítulos nós vamos fazer. Então, o título diz assim: a excelência, a sabedoria. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria ao teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata buscares e como o tesouro escondido procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, aqui nós temos algo muito importante. Nesses primeiros 4 versículos, nós temos então uma condição. Ela traz algumas condições. Então, a condição é se. Então, primeira condição, se. Então, olha só. Se aceitares a minha palavra, se esconderes esta palavra, se clamares por entendimento, se buscares como um tesouro escondido. Então, existe condições. Então, os primeiros 4 falam sobre as condições. Se.
E esse ser é seguido, então, por dois resultados. Se nós fizermos isso, nós teremos a bênção correspondente, porque esses são princípios da palavra de Deus. Todo princípio tem uma bênção que corresponde a ele. Então, olha só, o resultado C é o seguinte, é o então. O resultado do C é então. Então, nós vemos no capítulo 5 e 8 e 9 e 11. Vamos lá? 5 a 8 e 9 e 11. Então, nós temos lá. Então, entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e é escudo para aqueles que caminham em sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então, entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. E o 11 diz assim: o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Então, nós temos aqui as condições, né? Aquilo que Deus traz para a nossa vida. Então, entendendo, quando nós clamamos, buscamos, quando nós escondemos, quando nós aceitamos, então nós entenderemos o temor do Senhor, acharemos o conhecimento de Deus. O Senhor dará sabedoria da sua própria boca. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, e isso será um escudo para aqueles que caminham em sinceridade. E ele também guardará a vereda dos justos e o caminho dos santos. Então, esse segundo, então, nos reserva tudo isso. Nós entenderemos a justiça, o juízo, a equidade, o equilíbrio e as boas veredas. A sabedoria entrará no nosso coração e o conhecimento será suave a nossa alma. O bom siso nos guardará e a inteligência nos conservará. Então, olha que precioso esses primeiros versículos do capítulo 2. Então, já os versículos 12, 15, 16 e 19 descrevem os benefícios dos resultados do ser. Se aceitares, então, se esconderes, se clamares, se buscares a sabedoria de Deus. Então, quais são os benefícios? No 12 e no 15, ele nos fala a respeito disso. E ele diz assim: para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas, cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras. O 16 diz assim: para te livrar da mulher estranha e da estrangeira, que lisonjeia com as suas palavras. E o 19 diz assim: todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Quais então os benefícios? Sermos livrados do mal, do caminho, né? No caminho e da mulher estranha. Já os versículos 20 e 22, os benefícios são outros. Ele está falando sobre os retos. Os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela. Já no versículo 22, fala assim: se não aceitares. Então, olha só, se não aceitares. Primeiro ele fala, se você aceitar, você vai ter os benefícios. Mas se você não aceitar, se você não esconder a palavra de Deus, se você não clamar pela sabedoria de Deus, então você se tornará um ímpio. Isso é o que diz os versos 20 e 22. Se tornar um ímpio, o que é um ímpio? O ímpio é uma pessoa má, perversa, egoísta, violenta, antissocial. E aí a palavra de Deus diz que eles serão arrancados da terra. Em vez de apenas aprendermos sobre a sabedoria, esses alunos, né, esses jovens são chamados primeiramente a aceitá-la, ao invés de rejeitá-la ou desprezá-las. Nós devemos sim internalizá-la, colocá-la para dentro do nosso coração. Mas como nós vamos fazer isso? Então,
Nós temos nos primeiros 4 versículos, clamando por ela, buscando ela com muito ardor. O resultado será um relacionamento reverente, ou seja, com temor a Deus, que é um pré-requisito do encontro da verdadeira sabedoria. Ao guardarmos conosco os mandamentos de Deus, ele reserva então a verdadeira sabedoria como recompensa para os retos, para os sinceros. O que significa reto? Reto significa aquele que corresponde à instrução ética de Deus, aquele que corresponde, aquele que responde, aquele que aplica a instrução ética de Deus. Já sincero, sugere então genuidade, confiabilidade. Uma pessoa pode viver eticamente quando possui a sabedoria no coração e também na alma. A sabedoria de Deus que entra numa pessoa e lhe torna suave. E o conhecimento de Deus aplicado no coração o regenera, como nos fala Jeremias 31, de 31 a 33. Um coração reto e regenerado tem promessas. E nós vamos então nos últimos 2 versículos. Provérbios 2, 21 diz assim: porque os retos habitarão na terra e os sinceros, sincera, né, permanecerão nela. Simbolicamente, habitar a terra significa desfrutar das bênçãos de Deus por meio de um relacionamento com Ele. Pois aqueles que escolhem andar na sabedoria de Deus desfrutarão eternamente das suas bênçãos. Esta é a promessa para quem chama, para quem aceita, para quem busca a sabedoria de Deus, para quem segue, para quem aplica os princípios de Deus na sua vida. Mas aqui tem algo muito triste, fala assim, porém os ímpios, né? Os ímpios, quem é o ímpio? O ímpio é aquele que rejeita o caminho do Senhor, que não tem respeito por Deus, nem pelo bem. Serão eternamente eliminados ou arrancados das bênçãos de Deus. Os aleivosos, como diz Provérbios 2, 22. Quem são os aleivosos? Então vamos lá. O 22 diz assim: mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. Então, quem são os aleivosos? São aqueles que são desleais nos seus relacionamentos. Aqui, caracterizado por aqueles que abandonaram o seu relacionamento com Deus. Olha que preciosidade! Busque sinceramente a sabedoria de Deus, aplicar o conhecimento de Deus, ter entendimento da palavra de Deus e você será abençoado eternamente. Mas se você abandonar o caminho de Deus, abandonar o relacionamento com Deus, então a palavra de Deus que as suas bênçãos serão arrancadas da terra, assim como a própria pessoa, né? Arrancado das bênçãos de Deus serão os ímpios e os aleivosos. Que Deus abençoe você. E até amanhã com o nosso Devocional Florescer. E hoje, leia o capítulo 3 de Provérbios. Deus te abençoe. Até amanhã.